Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que iniciamos a aula magna do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que terá como tema Comunicação e Produção de Conteúdo, Cenários e Oportunidades, e será proferida pelo professor de pós-graduação Lato Sensu da Universidade Presbiteriana Mackenzie e gerente de conteúdo de marca do Grupo Globo, Eduardo Pimenta. Gostaríamos de agradecer às autoridades do Mackenzie que estão nos acompanhando, o professor Dr. Marcelo Bueno, pró-reitor de Extensão e Cultura, representando o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, o professor Dr. Rafael Fonseca, coordenador de desenvolvimento ao discente, representando a pró-reitora, a professora doutora Janete Brunstein, demais professores e alunos do CCL que nos prestigiam na internet, nas redes sociais, esta aula magna. Somos uma instituição de ensino confessional. Iniciaremos esse evento com uma reflexão que será proferida pelo capelão universitário, reverendo Marcelo Coelho de Almeida. Muito obrigado, professor Marcos. Saúdo os nossos palestrantes, a nossa mesa. Saúdo a reitoria aqui representada pelo Dr. Marcelo, pelo Dr. Rafael, e saúdo cada um dos alunos, alunas, estudantes do nosso querido CCL. E eu quero dizer que eu tenho um misto aqui de alegria e de apreensão, porque quase um ano depois a gente volta a estar aqui nesse auditório. E isso pode representar para nós que aqui estamos, diante das câmeras, mas também diante desse convívio, um grande desafio para a nossa estrutura emocional. Porém, professor André, também pode significar um momento de muita esperança e de coragem. A gente poder olhar para as situações que passamos e, no meio dessas situações, termos uma palavra de esperança, consolo, de avanço. E é isso que eu queria ler para você que está conosco nessa aula magna, nesse início de semestre. Um texto pequenininho do Salmo 46, que diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Como que nós podemos, então, ter uma palavra de esperança diante desse misto? E eu quero repetir aqui, dizer que realmente é bastante tocante estar aqui falando com você que nos ouve aí da sua casa. A primeira coisa que nos traz esperança é falar sobre Deus. É a gente saber quem Deus é. E é bom a gente saber que Deus não se abala, que Ele é fortaleza, que Ele é o próprio, como escreveu aqui o grande reformador Martinho Lutero, baseado nesse salmo, que Ele é o castelo forte. Ele cantou isso e até hoje a tradição cristã repete essa música. É bom saber que Deus é refúgio e fortaleza. Mas uma segunda questão que nos traz esperança é saber que isso se aplica exatamente a nós. O fato de Deus existir não significa apenas que há um ser cósmico que habita o etéreo e que metafisicamente pode ser citado ou nos livros ou nos compêndios. Não. O salmista diz, socorro bem presente nas tribulações. E a gente tem provado isso nesse tempo. Um tempo de saber que se existe um Deus e Ele é fortaleza, nós podemos ser socorridos. E podemos ter a presença desse socorro e desse cuidado em nossos corações. E a parte mais preciosa aqui do Salmo é quando o próprio salmista diz, por causa disso, porque Deus existe e porque Ele é nosso socorro, a gente não tem medo, a gente pode encarar, professor Marcos, esse auditório com toda a equipe do BEC aqui, os nossos palestrantes com tanta generosidade de estarmos aqui nessa situação,
mas sabendo nós não temeremos. Nós vamos em frente. Ainda que tenhamos que enfrentar ainda outros desafios. Ainda que outras situações surjam, não temeremos. Não por causa de nós, porque somos corajosos. Como eu disse, talvez, se pudesse filmar aqui as minhas pernas, elas estariam meio que trêmulas, né? Porque, de fato, está sendo muito emocionante para mim estar aqui. Mas uma coragem, um destemor que vem, primeiro, da constatação de que existe um Deus e que Ele é forte, que Ele não se abala. E segundo, que essa força de Deus pode ser trazida aos nossos corações toda vez que nós precisamos, reconhecemos e oramos a Ele, buscando o socorro bem presente no meio das tribulações. Com essa palavra eu quero deixar aqui a minha saudação de esperança para todas as atividades do CCL que ora se iniciam, com certamente essa aula muito proveitosa que teremos. Agradecemos muito ao Edwards por estar aqui conosco, participar desse momento aqui marcante, viu, Edwards? Não é qualquer coisa isso aqui, nós estamos diante de um momento simbolicamente importantíssimo para a nossa retomada de atividades, esperamos em breve aconteça. Que Deus abençoe a todos. Eu queria fazer uma oração nesse momento, por todos nós, por aqueles que têm estado enfermos, por aqueles que estão enlutados, por nossos colegas que ainda enfrentam nos seus familiares situações difíceis. Não vou citar nomes aqui, a oração é breve, apenas para marcar aquilo que nós meditamos aqui na palavra. Senhor Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Obrigado porque o Senhor é socorro bem presente nas tribulações. E nós te pedimos, dá-nos esse destemor, dá-nos essa coragem de não temer frente aos desafios. Assim nós pedimos a bênção sobre cada docente, cada discente, cada personagem da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, e hoje em especial oramos pelo Centro de Comunicação e Letra, Comunicações e Letra da nossa universidade. O Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Agora, passaremos a palavra ao professor doutor Marcelo Bueno, nosso pró-reitor de Extensão e Cultura, que fará uso da palavra representando o nosso reitor, professor Marco Túlio. Muito boa noite a todos. Eu quero dar as boas-vindas a todos os alunos, aos todos queridos presentes para esse evento virtual do nosso querido Centro de Comunicação e Letras. Eu quero também, em nome do magnífico reitor, saudar primeiramente o nosso querido diretor do nosso centro, professor doutor Marcos Nepomuceno. Saúdo também aqui conosco o professor Rafael, representando aqui a Pró-Reitoria de Graduação, e dizer que nós estamos muito felizes com essa oportunidade de dar as boas-vindas e acolhê-los, mesmo que de forma virtual, neste primeiro momento, a todos vocês, queridos alunos do nosso querido centro. Trago aqui uma saudação do nosso querido reitor, professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, que pediu que transmitisse a todos, e que desejasse a todos um excelente semestre, que seja muito proveitoso, que seja um semestre assim, muito produtivo, principalmente na questão acadêmica, na questão da produção de vocês em todos os aspectos. Dizer mais uma vez que nós daqui da reitoria estamos muito felizes em recebê-los, acolhê-los mesmo que de forma virtual. Dizer que aos calouros, aqueles que estão ingressando conosco, no próximo sábado terão a oportunidade de vir retirar no Mackenzie, em forma de drive-thru, a sua camiseta, o seu kit Mackenzie. Agora você é mackenzista. Dizer que todos vocês que estão aqui conosco fizeram a escolha certa, estão numa das melhores universidades do Brasil. Sejam muito bem-vindos. Eu não poderia deixar de saudar também o nosso querido palestrante desta noite, o nosso professor da nossa pós-graduação Lato Sensu, professor Eduardo Pimenta. Dizer que, com certeza, vocês, alunos, terão a oportunidade
de ter uma palestra, como o próprio nome diz, magna, né, em todos os seus aspectos, que poderá contribuir muito efetivamente para a vida profissional de vocês. Aproveitem, como pró-reitor de extensão, eu digo, aproveitem todas as oportunidades que a universidade oferece para vocês. E essa é uma oportunidade. No próprio tema da palestra de hoje, tem aí um cenário de oportunidades que o mundo pós-pandemia pode oferecer para a gente. Então, como pró-reitor de extensão, eu saúdo em meu nome, em nome do magnífico reitor a todos, né? Ao reverendo que fez o devocional agora, a todos aqui os que me antecederam, e desejo um semestre letivo muito proveitoso para todos vocês. E, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e conte conosco. Qualquer coisa, linha direta aqui com a nossa reitoria. Estamos aqui para fazer esse período que vocês vão passar aqui conosco, os melhores anos da vida de vocês. Então, contem conosco aqui na reitoria. Muito boa noite e sejam mais uma vez muito bem-vindos. Obrigado, professor Marcelo. Passamos agora a palavra ao professor doutor Rafael Fonseca, que representará a nossa pró-reitora de graduação, professora doutora Janete Brunstein. Boa noite a todos. Boa noite, professor Marcos Nepomuceno, diretor do nosso querido CCL. Saúdo o professor Marcelo Bueno, aqui nosso pró-reitor de extensão. Eu venho aqui trazer o abraço da professora Janete Brunstein, nossa pró-reitora de graduação, um abraço que ela traz a todos os alunos, a todos os professores que estão nos acompanhando aqui. Na verdade, eu desejo a vocês um excelente evento, desejo a vocês um excelente semestre. Sabemos que o semestre começa mesmo depois do carnaval para a maioria dos alunos, né? Então, estamos começando mesmo o semestre agora. A palavra do reverendo Marcelo foi uma palavra muito sábia também, no sentido de esperança, né? Nós cremos que este será um semestre com uma esperança melhor para todos nós, né? Esse é o desejo da universidade. Desejo a todos os alunos que aproveitem. Essa é mais uma das muitas ofertas que o Mackenzie traz para os nossos alunos, né? Uma excelente palestra. Já desejo aqui saúdo e desejo uma excelente palavra ao professor Edward Pimenta, que a palestra seja muito produtiva e que os alunos possam crescer com esse bate-papo aqui também. Desejo a todos um bom evento. Saúdo o professor André Santoro, professora Denise Paeiro, que estão aí também no auditório. Dá uma saudade gostosa, né, do Mackenzie, mas estamos nos cuidando. Se Deus quiser, em breve poderemos nos ver pessoalmente de novo. Um grande abraço a todos os alunos, ao Edward Pimenta, boa palestra, boa sorte a todos. Um abraço. Bem, obrigado, professor Rafael. E antes de passar a palavra ao professor André Santoro, que fará a apresentação do nosso convidado, a quem eu já agradeço em nome de todo o Centro de Comunicação e Letras, eu só gostaria de dizer a toda a nossa comunidade, primeiro agradecer a toda a nossa comunidade, nossos professores, nossos alunos, que vêm de forma corajosa enfrentando todos esses desafios que o mundo tem atravessado e não diferente o Brasil. Nós optamos por fazer esta aula magna aqui do Auditório Rui Barbosa pelo simbolismo que esse auditório tem para todos nós, mackenzistas. É uma forma de dizer que assim que for possível, que assim que o bem maior, que é a vida, tiver preservado e garantido a todos, no que diz respeito a esta pandemia, nós estaremos aqui, de volta, todos juntos, para fazer aquilo que é o nosso compromisso, uma educação de qualidade e excelência. Agora, eu convido o coordenador do curso de jornalismo, o professor André Santoro, e a professora Denise Paeiro, para apresentarem o palestrante desta noite com a leitura de um breve currículo e ressaltando a todos que é possível fazer perguntas pelo chat do YouTube. Então, faça suas perguntas, elas serão trazidas aqui ao palco pela mediação do professor André e da professora Denise. Edward, obrigado e um ótimo evento para todos nós. Boa noite, alunos, alunas, professores, todos que acompanham aqui, e familiares e todos que acompanham o nosso evento. Tenho aqui a grande honra de receber para a nossa aula magna do Centro de Comunicação e Letras, o Edward Pimenta. Edward é um grande amigo já de longa data, e eu vou fazer uma rápida leitura do currículo do Edward e para em seguida passar a palavra para ele. Edward é graduado em Jornalismo e Direito. Integrou a turma do Publishing Course for Professionals na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Já colaborou com diversos veículos, alguns deles:
Veja, super interessante, VIP, Playboy, Bravo, o Estado de São Paulo. Trabalhou no Grupo Abril como editor de treinamento, diretor de apoio editorial, diretor do Abril Branded Content. É autor do livro O Homem que Não Gostava de Beijos. Atualmente é Branded Content Director do Grupo Globo, além de ser professor do curso de pós-graduação em Marketing de Conteúdo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Edward também foi, spoiler, curiosidade aqui, né, Edward? Foi a pessoa que me colocou a menos de 5 metros de distância do Gay Talese, alguns anos atrás, na Editora Abril, né? Então, o Edward vai falar para a gente agora sobre produção de conteúdo e, na sequência, passaremos aqui a apresentação de algumas perguntas que podem ser colocadas pela audiência diretamente pelo chat do YouTube. Eu e a professora Denise Paiero, professora do curso de jornalismo que nos acompanha aqui nesse evento, a quem também agradeço pela participação. Faremos uma mediação aqui das perguntas que vão ser colocadas e no final da palestra do Edward, a professora Denise vai fazer a leitura das perguntas de acordo com o tempo aí que teremos para isso. Ok, professora? Tudo bom? Edward, então, com a palavra. Muito obrigado. Olá, muito boa noite. É um prazer, uma grande honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, André, Denise, meus colegas queridos. Realmente é muito emocionante estar aqui, muito simbólico estar aqui. E um momento muito especial. A tecnologia, nós estamos diante daquilo que a tecnologia tem de melhor, né? Ela é capaz de, na impossibilidade de estarmos todos juntos fisicamente no local, unir as pessoas em torno de um interesse comum, né? Essa eu acho que é a genialidade da coisa toda aqui, esse que é o melhor que a tecnologia pode fazer. Queria, então, agradecer muito a presença virtual de vocês. Espero que, nesses próximos minutos em que a gente vai estar junto aqui, espero que seja proveitoso, que seja útil, que seja uma conversa e que, por favor, enderecem as suas perguntas sempre quando quiserem. De fato, é para mim um grande prazer, uma honra estar aqui. Eu preparei, a pedido do professor André, uma fala que fala um pouco sobre a comunicação e produção de conteúdo, cenários e oportunidades, mas talvez um pouco mais do que isso. Eu tentei trazer também aqui um apanhado de conhecimentos da minha vida profissional e que eu acho que podem ser úteis para aqueles que, como vocês, estão começando a vida profissional e estudando comunicação. No fundo, o objetivo dessa fala é, ao final, provar um ponto que para mim sempre foi muito caro. Este é o momento mais fascinante para quem estuda comunicação, para quem gosta de escrever, para quem produz e quer produzir conteúdo. O momento mais fascinante em todos os tempos. E à medida que a gente for caminhando, eu quero convidar vocês para que venham comigo nesta conversa, nessa jornada, na próxima 1 hora. À medida que a gente for caminhando, eu acho que essas evidências vão ficando claras, né, ao longo do nosso papo aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vamos lá. Ao falar sobre isso, a gente vai falar sobre a transformação da indústria, muito, da nossa indústria de comunicação. A gente vai falar sobre aquilo que eu chamo de a nova influência e também sobre a inversão dos polos de autoridade ao longo do tempo, porque essas são questões chaves, né, quando se estuda a comunicação e para se entender a transformação radical pelo qual passou a nossa área. E não menos importante, vamos falar o tempo todo sobre o quão importante hoje os dados são para a produção de conteúdo. Nós, publicitários, jornalistas, estudantes de letras, temos naturalmente o feeling de editor, o feeling do repórter, o feeling daquilo que
pode significar ser uma boa história, mas é claro que, ao longo do tempo, foi se cristalizando a noção de que os dados podem trazer informações e inputs muito importantes para quem produz conteúdo e conta histórias. Então, ao longo desse nosso papo, nós vamos passar por esses 4 grandes eixos, né? E, é claro, aqui e ali, vou fazer algumas digressões e vou tentar trazer coisas que eu achei que pudessem ser úteis para uma plateia de estudantes, alguns deles ingressantes agora, e a eles é que vou me dirigir logo nas primeiras palavras aqui. Vou fazer algumas digressões no tempo, 250, 70, 20, 25, um ano. Vamos falar sobre o que aconteceu no último ano. Em menos de 12 meses, nós tivemos mais uma grande transformação radical no mundo da comunicação, além daquela transformação que já vem acontecendo há muito tempo, né? Se você volta 250 anos atrás, e aqui quero somar as minhas palavras, as palavras que abriram essa sessão de otimismo, gostei demais da maneira como otimismo e esperança, né, foram colocados aqui na abertura dessa sessão. Se você volta 250 anos atrás, este gráfico que consta do livro do Steven Pinker, o Enlightenment Now, traduzido no Brasil para Iluminismo Agora, este gráfico mostra que há 250 anos nós tínhamos, em média, 28 anos de expectativa de vida. Ao longo desse tempo, com tudo o que aconteceu e com tudo o que vem acontecendo, olha só como essa expectativa melhora. O livro do Pinker é cheio desses gráficos e ele fala também sobre diminuição da pobreza, diminuição do analfabetismo, diminuição de doenças, diminuição da violência. Ele, à luz da ciência, né, à luz clara e adstringente da ciência, consegue comprovar que ao longo do tempo, se nós não deixarmos nos impactar por algo que não seja científico, algo que seja meramente mentiroso, nós chegaremos à conclusão que, com o passar do tempo, nós melhoramos muito. E muito embora estejamos passando pelo momento mais agudo da nossa geração, vocês estão começando essa profissão e essa jornada, tem pela frente um futuro brilhante e uma profissão muito promissora. Afinal, eu vim aqui falar hoje para vocês sobre o quão fascinante e como é fascinante trabalhar com comunicação e produzir conteúdo nos dias de hoje. Essa é a minha mensagem de otimismo, que se soma à mensagem de abertura aqui da nossa sessão de hoje. Mas se a gente fizer um mergulho rápido e olhar para os últimos 12 meses e tentar coligir os últimos acontecimentos, olhando só para a comunicação, para o mundo da comunicação, nós temos, de fato, uma transformação radical em cima de uma outra transformação radical que já vem de mais tempo. Se não, vejamos, a gente continua no meio de uma pandemia absolutamente bizarra, né? E os números não cedem. Na edição de hoje da Folha de São Paulo, um artigo subscrito por várias autoridades está dizendo que a taxa de ocupação, inclusive nos hospitais do Estado, nunca estiveram tão altas, e a gente não vê grandes perspectivas quando se pensa na questão de vacinação, né? Muito embora a gente ainda esteja, né, aqui, a gente tem muitas lições aprendidas. Esse artigo do Jared Diamond, que foi originalmente publicado no El País e depois republicado mundo afora, dá conta de que a gente talvez pudesse
e tivesse que pensar em quais serão as próximas pandemias. E ele identifica no desequilíbrio ambiental, e essa é uma questão chave naquilo que a gente tem que tratar. Aliás, este ano essa pauta será uma pauta majoritária depois da eleição do presidente Joe Biden nos Estados Unidos. A gente deveria olhar para a questão ambiental porque reside nela justamente esse desequilíbrio que acarretou e que pode acarretar novas pandemias. Ao longo dos últimos 12 meses, a gente viu autoridades como o presidente Trump, que já não está mais lá, né, usando uma série de argumentos falaciosos, e promovendo uma verdadeira guerra, né, de informação em torno da própria pandemia, o que nos parece um grande absurdo. Nós vimos também uma grande mudança de comportamento quando se pensa no interesse de busca das pessoas. Veja só o que as pessoas andaram buscando nos últimos 12 meses. Esse pico registrado em 19 de março ali, ele ocorre quando, e eu fiz de propósito a radiografia disso, ele ocorre quando, num determinado momento, a Fox News entrevista um sujeito que diz que cloroquina poderia ser efetivo no tratamento da doença. Ato contínuo, o Elon Musk faz um tweet a respeito do mesmo assunto e o Trump retuita e incorpora uma narrativa que continua até hoje. Nós vivemos nos últimos 12 meses algo que vem sendo chamado pelos estudiosos e pelos especialistas de infodemia, que é a doença da desinformação, que são as guerras de desinformação. Nos últimos 12 meses a gente se viu dentro de uma guerra de informação. A gente viu também outras coisas acontecerem quando se pensa nos hábitos de consumo de conteúdo. Streaming, por exemplo, por razões muito óbvias, streaming explodiu. E streaming, tanto de vídeo quanto de áudio, né? A gente sabe hoje que no prime time, no horário nobre americano, a banda total de internet, muito mais da metade da banda total de internet é consumida nos streamings de vídeo e de áudio, de todos os players. Hoje já temos vários disputando atenção. E, por razões também óbvias, nesse gráfico aqui a gente percebe como os apps dos nossos telefones perderam a preferência durante a pandemia versus aquilo que a gente chama de websites em desktops, né? As pessoas estão mais em casa. As pessoas, claro, passaram a consumir informação diferente. No mundo em que não tinha mais esportes, só tinham reprises de esportes, as pessoas passaram a olhar outras coisas, e finanças, e economia, por exemplo, diante das incertezas que isso tudo trouxe, é claro, ranqueou ao longo do tempo como preferência lá em cima, né? Uma outra constatação interessante é que, quando se trata de questões que tratam da vida e da saúde das pessoas, os meios de comunicação ditos tradicionais, segundo essa pesquisa da Datafolha e outras, têm a preferência do usuário e da audiência, no sentido de que ganham a confiança, né, quando precisam de fato buscar uma informação da qual depende a saúde e a vida das suas famílias, o que é uma boa notícia para os jornalistas que aqui estão hoje, né? É uma boa notícia no sentido de que há ainda uma grande relevância desses meios ditos tradicionais quando se pensa em informação importante, vital para as pessoas. Isso renova, né, a nossa esperança de um jornalismo que pode realmente contribuir para a sociedade e que tem contribuído, né? Nós vimos, no apogeu da crise nos Estados Unidos, a eclosão de mais uma grande manifestação do movimento Black Lives Matter, que é um movimento longevo, mas que eclodiu de novo com o episódio da morte do George Floyd.
E neste episódio, e desta vez, a gente viu um fenômeno muito interessante das marcas se posicionando no exato momento, se posicionando publicamente por suas redes sociais, principalmente, usando o Instagram especificamente, no movimento de como quem diz: eu estou do lado antirracista, eu não posso lidar com a possibilidade de simplesmente fechar os olhos para o que está acontecendo. Causou uma comoção nos Estados Unidos e muitas marcas se pronunciaram publicamente. Qual é a novidade aí? As marcas sempre tiveram um grande temor de assumir posições públicas e agora passam a assumir publicamente posições que chegam a ser políticas, porque isso é um statement. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos falar sobre marcas, sobre reputação e sobre tudo aquilo que engloba, né, e o entorno das marcas e os valores, as crenças dessas marcas, né? Ato contínuo naquele mesmo mês, né, porque é claro que supremacistas brancos reagiram a esse protesto e usaram majoritariamente as redes sociais para fazê-lo. Muitas marcas ensaiaram um boicote às redes sociais, e eles chamaram Stop Profit for Hate, Stop Hate for Profit, e ameaçaram tirar as verbas que costumeiramente usavam para promover os seus produtos nas redes sociais, verbas publicitárias, um boicote financeiro, né, que é bem verdade, não chegou a causar nenhum grande estrago no império dos gigantes digitais, mas que também demonstrou ali né, pelo menos um esboço, né, de que as marcas estão preocupadas em não investir em ambientes que promovem discursos de ódio. E as marcas no mundo inteiro passaram por diversas fases, desde uma total imobilidade de não saber como se posicionar, até dando demonstrações inequívocas de filantropia, né, de ajuda humanitária. As marcas que se deram melhor, obviamente, foram aquelas que não foram oportunistas e que se posicionaram, de fato, tentando ajudar a sociedade. Esta matéria mostra muito bem como a pandemia do coronavírus alterou a cultura de filantropia no Brasil, o que é uma boa notícia. Foi também, os últimos 12 meses foram também marcados pelo avanço do podcast, um formato de conteúdo que vocês conhecem muito bem, porque já é antigo, mas que tem agora uma segunda vida, né, e uma segunda vida vigorosa. Vocês viram recentemente, inclusive, um movimento importante do Grupo Globo, incorporando alguns produtores históricos de podcast no Brasil, incorporando a produção de podcasts, né, e isso, de fato, vem acontecendo. Áudio é algo importante. Eu posso deixar para vocês aqui a dica de um podcast que eu assisti hoje, que foi lançado ontem, provavelmente, Renegades, Born in the USA, uma conversa íntima e franca entre Obama e Bruce Springsteen sobre seus pais, suas origens, suas visões de mundo, suas visões de país. É imperdível este podcast que está lá no Spotify. É uma dica que eu deixo aqui com vocês. Também, na linha do áudio, o recém-lançado Clubhouse é uma plataforma em que as pessoas trocam informações em salas de áudio, né, ainda muito restrito a usuários de iOS, mas com um interesse enorme de pessoas querendo participar disso, que só corrobora a ideia de que os últimos 12 meses foram meses em que se viu um avanço vertiginoso de conteúdo produzido em áudio. O que se viu também, e eu falava mais cedo aqui com os meus colegas, foi o aparecimento, o surgimento, e não só surgimento, porque essas pessoas já faziam parte do debate público, mas quando nós estamos diante de questões elementares da nossa vida,
alguns influenciadores oriundos da academia, pessoas que têm o seu conhecimento lastreado pela academia, são chamados a colaborar, são chamados a participar do debate público em todas as tribunas digitais, em todos os programas, e de certa forma, fazem o papel de jornalistas e de apresentadores e de provocadores, né, e de pessoas necessárias para o debate público. Aqui o exemplo da professora Djamila Ribeiro, por exemplo, da Gabriela Prioli, o Ronaldo Lemos, que está em todas, advogados, professores, filósofos, médicos. É muito importante notar a ascensão desses influenciadores, né, que se soma à massa de tantos influenciadores que a gente já conhecia. Bem, gente, isso em um ano, em menos de um ano, é uma transformação radical que a gente registra em poucos meses, né? E não para por aí, porque a cada semana tem sempre um dado novo, tem sempre algo novo dentro desse universo, e é por isso que se torna fascinante estudar e trabalhar nessa área. Assim, vocês que estão aqui acertaram, vocês que estão comigo aqui, né, nesta sessão de hoje, acertaram a profissão, acertaram na mosca, e estão trabalhando, e estão vivendo hoje o momento mais fascinante de todos os tempos em se trabalhar com comunicação. Vamos dar um pulo a 70 anos atrás, então, e ver como era o nosso ambiente, tanto de comunicação quanto de influência. Eu trago aqui para vocês essa noite a ilustre figura de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues estreia no teatro na década de 40, mas na década de 50 é que realmente ele se torna o artista titânico, o artista grandioso, que já reconhecidamente pelos seus pares, inclusive, está ali traduzindo o Brasil moderno, o Brasil urbano, né? Da mesma maneira que lá atrás fizeram Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior, né, e todos os intelectuais fundadores do pensamento nacional, Nelson Rodrigues faz isso por meio do seu teatro, por meio das suas crônicas e por meio do seu trabalho jornalístico. Um homem que talvez um dos maiores cronistas de todos os tempos, o grande revolucionário do teatro brasileiro, né? Porque traz pela primeira vez para o palco o Brasil e a classe média, e o Brasil profundo que ele vê nos subúrbios do Rio de Janeiro, e também cronista esportivo, também editorialista político, também repórter policial, uma figura absolutamente onipresente que ocupava todas as tribunas que estavam disponíveis para serem ocupadas. O Nelson Rodrigues, e eu estou querendo, o que eu quero dizer com isso? O Nelson Rodrigues era, há 70 anos, o grande influenciador do debate público por meio do seu teatro, da sua arte, da sua ficção e do seu trabalho jornalístico. É uma figura que poucos tinham o espaço que ele conseguiu ocupar. Uma figura absolutamente necessária, que brigou com a parte da intelectualidade de esquerda pelo seu posicionamento reacionário, mais à direita. Nunca foi uma unanimidade, mas ao longo do tempo nós fomos chegando à conclusão unânime de que sua obra é importante até hoje. Por que nós estamos falando do Nelson Rodrigues aqui nesta noite? Porque ele representa um tempo em que, para influenciar o debate, para poder ter um espaço, você tinha que ter o exclusivo espaço de uma coluna no jornal, no momento em que os jornais eram praticamente a única tribuna de discussões, ou então frequentar os palcos do Municipal do Rio, privilégio que era dado a pouquíssimas pessoas, e ele fez isso muito bem. Importante entender, nesse salto do tempo, que
As coisas mudaram muito rapidamente e não faz tanto tempo assim. O Nelson morreu em 1980. E esta cena é uma cena da década de 50, um dia qualquer, das pessoas saindo de casa cedo para trabalhar. Todas elas estão ligadas por uma única coisa: conteúdo. É conteúdo que liga todas as pessoas indo para casa todos os dias. Desde tempos imemoriais, é a leitura de um jornal, é algo que informa, que entretém, que diverte, que educa, é conteúdo que faz parte da vida das pessoas, sempre foi e sempre será. Vamos fazer um corte para os últimos 25 anos? E por que 25 anos? 2020 foi o aniversário da internet comercial brasileira. A gente celebrou o surgimento da internet comercial brasileira no ano passado. Quase passou meio despercebido. A internet democratizou o acesso ao mundo e empoderou a audiência, e isso é maravilhoso. Na época do Nelson não tinha nada disso. Não tinha empoderamento de audiência, coisa nenhuma. Se você quisesse interagir, você tinha, André, você lembra? Que mandar uma carta para a redação. E aí alguém ia ver se ia publicar essa carta para você, né? Não existia isso. Uma audiência, ninguém estava ligando muito para a audiência. O que a internet veio foi justamente democratizar não só o acesso, como o feedback, como a possibilidade de criticar imediatamente tudo aquilo que é publicado. Isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso, é o lado bom da coisa. Se eu coloquei o Nelson Rodrigues, que via o Brasil profundo no subúrbio do Rio de Janeiro e traduziu o país dessa forma, eu tenho que colocar a Anitta, que também é de Madureira e que na semana passada foi escolhida pela revista Time como uma das 100 líderes expoentes que precisam ser vistas daqui para frente. Uma cantora que começa cantando na igreja de bairro, ali no subúrbio, que depois começa a ir aos bailes, funk, que tem um invulgar traquejo comercial, que sabe muito bem se posicionar como empresária, como criadora, empresta sua imagem, seu talento para muitas marcas. Aliás, ela está fazendo neste momento um reality show para uma grande marca internacional, né? A Anitta, ela é essa pessoa, né? Que, assim como Nelson Rodrigues, desagradou num determinado momento a bancada mais à esquerda, sobretudo aquela que milita nas causas de gênero, né? Por seus posicionamentos políticos, né? É uma pessoa que, quando faz o clipe Vai Malandra, filmado pelo Terry Richardson, ela leva para os Estados Unidos a imagem da favela, a imagem do oprimido, o entorno do subúrbio do Rio de Janeiro, e constrói a sua imagem de mulher empoderada e que não tem medo de aparecer com o corpo completamente à mostra, levando para fora essa imagem. Logo, a esquerda acha e se encampa e acha que está alinhada, mas não necessariamente, né? O tempo passa e hoje uma menina, uma moça muito jovem, ela é, se considerado o segmento de música, a grande influenciadora da cultura brasileira, ou uma das grandes influenciadoras da cultura brasileira, pelo alcance que tem, pelo número de seguidores que tem, e não só, ela não pretende ter um pensamento sobre o Brasil como tinha o Nelson Rodrigues, mas obviamente, ela fala sobre tudo, ela fala inclusive sobre a Amazônia. É fascinante entender a mudança, a inversão dos polos de autoridade, da onde eles partiram lá atrás e como é que isso acontece hoje por causa da democratização dos meios de produção e distribuição de conteúdo. Esta é uma cena de 2018, em que pessoas estão indo para o trabalho. E o que elas estão fazendo? Estão vendo conteúdo.
pode não ser a coluna do Nelson Rodrigues que elas estão lendo, pode ser até o game da cobrinha. Mudam os devices, mudam os suportes, mas é conteúdo que une essas pessoas, é conteúdo que conta a história da vida dessas pessoas todos os dias. É disso que nós estamos falando aqui hoje. Eu acho que agora vocês estão entendendo o que esse maluco veio aqui fazer e falar. É disso que nós estamos falando o tempo todo. Sobre o fato de que, independentemente de sermos jornalistas, publicitários, estudantes de letra, escritores, nós estamos unidos em torno de conteúdo e hoje temos a feliz possibilidade de fazer, produzir e distribuir esse conteúdo. Este eu fiz questão de trazer. Este é Otávio Frias Filho. Morreu há poucos anos, vitimado de um câncer muito agressivo e até o último dia de sua vida apaixonado pelo jornal que ele ajudou a revolucionar na década de 80 com o projeto Folha. Se vivo estivesse, estaria muito emocionado com o centenário da Folha de São Paulo, agora no dia 19 de fevereiro. O Otávio acreditava e conseguiu passar isso adiante, né, para todos os que trabalharam com ele, que um jornal é muito importante para a manutenção da democracia brasileira. E cumpriu isso muito bem até o último dia da sua vida. Esse é um bom exemplo de como a Folha se posiciona diante de temas-chave. E outros jornais também, eu trouxe a Folha aqui para não ser cabotino e não trazer o Globo, né, que é o jornal da minha empresa. Eu trouxe a Folha simplesmente para ser mais, obviamente, mais simpático, mas esse aqui é exemplar. Esse exemplo aqui, eu me lembro até hoje, quando nós tivemos a tentativa de censura de um HQ que trazia um beijo gay, né, um livro que trazia a figura de um beijo entre dois meninos, entre dois homens. O prefeito quis fazer uma censura e a Folha de São Paulo trouxe na capa um statement que eu não concordo com censura, não preciso concordar com o conteúdo do livro, mas eu não concordo com que ele seja censurado. Isso no dia 7 de setembro. Essa é a capa do jornal, eu fui impactado por essa capa em papel, é muito forte esse statement. Mas vejam, neste dia, neste mesmo dia, quem protagonizou este affair foi este sujeito aqui. Este é um dos maiores influenciadores no sentido de número de pessoas que o seguem na somatória das suas plataformas sociais. 38 milhões de pessoas o seguem. Ele comprou o reparto inteiro do livro, envelopou e distribuiu para fazer com que os livros chegassem às mãos das pessoas que não puderam ter acesso ao livro. Esse ato de um influenciador que até então nunca tinha ocupado o espaço que era sempre reservado ao publisher, né? E todos os atributos que tem um publisher histórico como a Folha de São Paulo, este ato coloca um youtuber, um influenciador, no meio do debate público e ele passa a ser, então, uma voz importante sobre tudo que acontece, inclusive na política nacional. Olha que coisa extraordinária nós vimos acontecer há pouquíssimo tempo. Um youtuber começa a adentrar o terreno sacrossanto dos publishers tradicionais, né, que eram basicamente os jornais, os telejornais das grandes instituições. Ele tem uma câmera e uma ideia na cabeça. Hoje ele tem uma estrutura um pouco melhor, bem melhor. Não por acaso o Felipe foi parar no New York Times, né? O New York Times fez um vídeo com ele de 6 minutos criticando a gestão da pandemia aqui no Brasil. Não foi nenhum grande intelectual, nenhum veterano jornalista, foi o Felipe Neto, e o editor do New York Times diz que a escolha dele se dava pelo fato de que ele era jovem e era capaz de se comunicar com os jovens. E olha, gente, isso é um negócio importante, assim, senão você acaba falando sozinho, né? A indústria
da comunicação mudou radicalmente. A gente vem falando isso desde o começo desse nosso papo hoje. Basicamente, e principalmente por causa do surgimento dos chamados gigantes digitais. Eu vou aqui me ater aos maiores, Facebook, Google, mas a gente podia falar um monte de outros players que disputam esse espaço, mas Facebook, Google são dois players que basicamente detêm 90% de toda a verba publicitária do mundo e o resto, né, todo o ambiente de mídia mundial disputa o resto. Né? A disrupção digital, a disrupção do modelo, né, de negócio da mídia foi brutal, que até hoje não se achou um modelo único a ser seguido. E é nosso dever, das pessoas que estão nessa sessão, pensar em quais serão as maneiras de financiamento de jornalismo, de bom jornalismo daqui para frente. Nessa sessão, nós aqui, eu, meus colegas e todos vocês que estão participando hoje, é da gente aqui que vai surgir o caminho. Mudou a produção de conteúdo, que antes era hegemônica dos publishers, e hoje, virtualmente, qualquer pessoa pode fazer conteúdo. Mudou a distribuição de conteúdo. Antes, quem detinha a distribuição de conteúdo eram esses publishers tradicionais, e hoje quem distribui são basicamente os grandes players de busca e de redes sociais. É ali que o conteúdo é achado. Muda a maneira de monetizar o conteúdo, porque conteúdo passa a ser commodity. Logo, commodity tem que ser free. Logo, se é free, tem que ter alguém que produza, e quem vai produzir se é free, e quem é que vai pagar, e qual é o preço que se vai pagar. Muda o conceito de relevância e muda o conceito de credibilidade, porque se tradicionalmente você sempre teve standards, né, você teve padrões daquilo que era considerado relevante ou crível, agora é muito mais sobre quem dá audiência, quem tem mais seguidores, né? E é muito relativo aquilo que eu digo versus aquilo que você diz. Isso é uma coisa muito perigosa, né? Você relativizar aquilo que a gente chama de credibilidade, e é por isso que o jornalismo continua sendo tão importante, né? Outros players nativos digitais se somaram a esse ambiente de mídia, a gente viu isso. Eles hoje já enfrentam praticamente os mesmos problemas para monetizar os seus negócios que tiveram, primeiramente, os players da chamada legacy media, né, os mais antigos. O poder mudou de mão, então hoje grandes veículos foram comprados por magnatas de outros negócios, então famílias tradicionais, donas de negócios. Hoje não, hoje o Jeff Bezos é o dono do Washington Post. Hoje o dono do Salesforce é o dono da Time Magazine, o que é um negócio impressionante. Então, assim, grandes baluartes da mídia americana hoje estão nas mãos de pessoas que nada tinham a ver com mídia há 10 anos atrás. E foram comprados na bacia das almas, por um preço muito pequeno. E esse modelo se reproduziu em todos os lugares do mundo. E é por aí que vai. Isso tem um impacto grande. Esse é o Bezos, que tem no Washington Post hoje o seu pet project. Ele está diretamente ligado ali, fazendo vários experimentos, e tem coisas muito boas saindo dali. Esse é o Sulzberg, o publisher do New York Times, jovem, tem 40 anos agora, cabeça 100% digital. É dali que tem saído as melhores notícias para quem trabalha com publishing e para quem quer olhar para novas maneiras de monetizar conteúdo. Ele aposta muito em assinaturas digitais, e ao fazer um bom jornal de cobertura mundial, né, com muita capilaridade, com muita qualidade, ele é capaz de ter hoje 7,5 milhões de assinaturas exclusivamente digitais, com um plano muito agressivo de chegar a 10, e a conta começa a se pagar pelo leitor, pelo usuário, né? No ano anterior à pandemia, nós tivemos um momentum. Foi o ano que, pela primeira vez, o consumo de mídia digital suplantou todas as outras formas de mídia, inclusive televisão. Isso, simbolicamente, é muito importante a gente trazer para essa discussão.
Porque então não existe mais físico e digital, não existem mais duas instâncias, tudo é digital e físico ao mesmo tempo. Esse mundo não se separa mais, não faz nenhum sentido. E se tudo é digital, nós que produzimos conteúdo, nós que estudamos comunicação, precisamos fazer uma pergunta. O que as pessoas fazem online? E vocês vão dizer, mas isso é óbvio. Eu direi, nas próximas palavras aqui, minhas próximas considerações são óbvias, mas muito óbvio, já por deixar de ter quem fale sobre eles, muito óbvio, foi esquecido. E se você não responde às questões centrais, você não consegue chegar às respostas que você precisa chegar. Então, o que as pessoas fazem online? Elas buscam respostas imediatas. As pessoas querem saber coisas. As pessoas querem resolver os seus problemas. Elas querem saber mais sobre um curso de pós-graduação de marketing digital no Mackenzie, ou elas querem saber só sobre um curso de marketing digital, ou elas querem saber só o que é marketing digital, mas ela pode querer saber onde eu compro um pão de queijo num raio de 500 metros. As pessoas estão fazendo bilhões e bilhões de perguntas o tempo todo. E isso é importantíssimo para quem produz conteúdo. Por um motivo óbvio, nós precisamos ser as respostas para as perguntas que as pessoas estão fazendo. Uma outra coisa que as pessoas fazem na internet, online, elas estão em social feeds e elas estão naquilo que eu chamo de timelines, que podem ser os websites, os portais horizontais e verticais. As pessoas querem ser surpreendidas por aquilo que elas não sabem que querem saber. E é por isso que elas estão vendo os feeds das redes sociais. Elas presetam um número de X de perfis que elas seguem, mas elas não sabem exatamente o que vão encontrar todos os dias. E é por isso que elas passam horas e horas e horas navegando ali para que sejam surpreendidas por aqueles conteúdos que elas nem sabem que querem ver. E a mesma coisa é o comportamento de visita de websites, né? de scrollar um determinado site para poder encontrar as notícias que eu acho que são importantes ou que alguém achou que são importantes para mim. Então, a primeira coisa é busca, a segunda coisa é social feeds e timelines. E a terceira coisa são os serviços streaming e e-commerce. As pessoas, na pandemia, notadamente agora isso explodiu no mundo inteiro, as pessoas querem resolver coisas, querem comprar desde a comida que vão comer no jantar até o hotel que vão reservar para quando a pandemia acabar. Tudo resolve-se ali. E por que isso é importante? Né? Por que essas três coisas tão óbvias que a gente está caindo de saber, mas nem sempre a gente se pergunta, são importantes? Essas três coisas devem orientar a produção de conteúdo. É sabendo do comportamento das pessoas online que eu produzo o meu conteúdo. O meu conteúdo tem que ser a solução para o que as pessoas estão fazendo lá. Seja no search, seja no social, seja nos serviços e no e-commerce. E o e-commerce, os e-commerces no mundo inteiro já entenderam a importância de conteúdo, inclusive para a conversão, para a venda dos seus produtos, né? É muito importante ter ali informação que ajude a converter, a dar informação precisa para que você possa tomar a decisão de comprar isso ou aquilo. Então, nós saímos de uma situação em que o publisher é a autoridade máxima e o leitor escuta o que o publisher tem a dizer. O Nelson Rodrigues está naquela ponta e aqui está a grande audiência, né, que está simplesmente ouvindo aquilo que é dito, absorvendo aquilo que é dito, mas não tem necessariamente uma via de mão dupla. O que acontece de 25 anos para cá, e isso também é óbvio, é que essa comunicação passa a ser uma comunicação de mão dupla. Aquilo que emana de um polo, bate lá e tem um feedback imediato, e esse ciclo se retroalimenta. E aqui, uma autocrítica. Muitos veículos de comunicação esquecem disso e continuam atuando como se fossem as autoridades supremas e que não tivessem que ouvir as suas audiências.
Se você tem uma presença digital, isso presume que você interage, que você ouça o que as pessoas estão dizendo, por mais difícil que seja, né, estar ali dando atenção quase que individual a cada expressão, e todas as pessoas, obviamente, hoje têm o direito de se pronunciar, né, de se posicionar. Todo mundo produz e distribui conteúdo. As pessoas, portanto, estão se entendendo como publishers, estão achando que, e com razão, que tem os meios de produção e distribuição de conteúdo, logo, publishers também são, e montando verdadeiras plataformas de conteúdo. Veja o que está acontecendo com os influenciadores nas redes sociais, no Instagram. São pessoas com milhões de pessoas, com a produção de conteúdo vibrante, muitas vezes. Isso quer dizer que o Whindersson Nunes é um publisher. Essa é uma butada. Nós vamos discutir essa questão não hoje, né? Para que se autoproclame um publisher, alguém tem que carregar a coerência histórica que um publisher tem que ter. E nem todas as pessoas têm, as pessoas são falíveis, as pessoas na sua história de vida não necessariamente carregam essa coerência. Portanto, é muito difícil fazer essa afirmação, mas é uma provocação, né? Olha esse quadro, repleto de marcas de automóveis. Olha a dificuldade que cada uma dessas marcas tem de se sobressair ou de ter um destaque em relação às outras. É um quadro meio entrópico. Quando você olha, você não consegue ver muita coisa, pois isso é o símbolo da dificuldade que as marcas têm de se posicionar, né, e de serem vistas como uma voz única. Isso é muito interessante, e é por isso que muitas delas levam a sério a ideia de que agora vão ter que produzir conteúdo a sério. Se as pessoas se veem como publishers, as marcas também estão se enxergando como produtoras de conteúdo, como publishers, né? E tendo uma presença, principalmente digital, muito forte. Aqui, meus caros, vocês que me seguiram até aqui, é nesse momento que a gente começa a perceber o tamanho da oportunidade que nós todos aqui temos de trabalho nos próximos anos. O jornalismo tradicional, importantíssimo para a manutenção da democracia, para a informação das pessoas, sempre estará lá precisando de bons e talentosos profissionais, mas também na área de produção de conteúdo para marcas, há uma grande oportunidade para pessoas que gostam de comunicação e estudaram comunicação, entenderam as técnicas de produção de conteúdo e que podem fazer conteúdo para essas marcas. A pergunta que essas marcas têm feito é como capturar a atenção das pessoas num mundo tão estimulado, tão hiperconectado e com tanto conteúdo disponível. Mais uma vez, é conteúdo óbvio. A gente falou, desde tempos imemoriais, o que une as pessoas são as histórias, são boas histórias, são histórias capazes de engajar, de angariar a atenção, e as marcas já perceberam isso. Daí surge a noção, e o Mackenzie tem feito isso muito bem, né, tem explorado isso muitíssimo bem. Surge, então, a noção daquilo que a gente chama de marketing de conteúdo, ou branded content, ou conteúdo de marketing, ou content marketing. É uma disciplina relativamente nova, se você for pensar no conhecimento que está organizado, formulado, e na bibliografia em torno, né? Mas já há hoje muita lição aprendida e muita coisa relevante no mercado para que a gente possa explorar. O investimento em branded content cresce desde 2011, desde quando eu acompanho, a 2 dígitos por ano, e é um crescimento muito sustentado.
As marcas hoje precisam se comunicar 24 horas por dia, 7 dias por semana, cada vez mais dentro das conversas, dentro do contexto, porque o usuário edita aquilo que é a publicidade tradicional, ele não quer nada que seja interruptivo, né? E as marcas já entenderam que tem que estar, portanto, dentro do contexto. As marcas têm que se posicionar cada vez mais de maneira absolutamente transparente. Então, branded content não é publicidade disfarçada. Há muito tempo já se tem a noção claríssima de que branded content é um conteúdo feito por uma marca ou para uma marca, devidamente sinalizado, devidamente apresentado pela marca, entregando um conteúdo útil para uma audiência, e essa audiência vai se lembrar da marca justamente por ter consumido aquele conteúdo útil. Esse é o princípio de tudo. E cada vez mais, no momento que as marcas precisam falar sobre seus valores, suas crenças, suas ações de responsabilidade social e ambiental, né, de maneira transparente, conteúdo tem sido uma maneira muito efetiva de se fazer. A publicidade tradicional diz que você é um rockstar. O branded content prova que você é um. A publicidade tradicional é autorreferente. Sou eu dizendo que eu sou bom, que eu sou bonito. O branded content é alguém outro falando dos seus atributos, emprestando a credibilidade do outro para que você possa falar do assunto que te é caro. Essa é uma grande diferença, né? Não por acaso, todos os grandes publishers do mundo inteiro têm os seus estúdios de conteúdo de marca. Todos. O maior deles é o próprio New York Times, com centenas de pessoas hoje trabalhando lá, excelentes produtores de conteúdo em todas as plataformas, e isso tem sido uma maneira importante, inclusive, para que os veículos consigam financiar o jornalismo tão importante para a manutenção da nossa democracia, da sociedade, e por aí vai. Essas são receitas muito bem-vindas, né? E há a compreensão de que as marcas têm hoje um outro jeito de falar com as audiências, e não mais meramente via mídia display ou via publicidade tradicional. É tão antigo quanto isso. Esse é o Guia Michelin, que era entregue no começo do século passado, de graça, para os motoristas na França, oferecido por uma marca de pneus, um livrinho que dava dicas de onde se comer na estrada, dicas das melhores paradas naquelas estradas maravilhosas da França. É conteúdo útil para o usuário, que leva a minha marca, a minha lembrança, como quem diz, olha, eu cuido de você, eu sou uma marca, né, que eu estou cuidando de você, estou te entregando algo que seja valoroso. É tão antigo quanto isso, quanto as novelas. E vocês sabem por que chamam soap operas as novelas nos Estados Unidos. Elas se chamam justamente porque eram patrocinadas por fabricantes de soap, de sabão, de sabonete. A Procter & Gamble, um dos maiores, é uma maneira de se fazer conteúdo patrocinado também, né, no âmbito do entretenimento, né? O que estão fazendo no Big Brother agora, cada vez mais, não mais o logo no backdrop, mas a brincadeira, estar dentro da narrativa organicamente colocado. Isso é branded content. Olha só, rapidamente, e eu estou me encaminhando para o final. Esse é um belo anúncio da Coca-Cola do século passado, uma família negra aqui com a Coca-Cola na mão, Sign of Good Taste, parece um quadro do Norman Rockwell, lindo, mas veja como essa linguagem é superficial, né? Ela estaca na superfície, ela não tem nenhuma profundidade além da mera menção ao produto,
né, e não consegue estabelecer uma conversa. A Coca-Cola é o exemplo de uma marca que, ao longo do tempo, vem se aprimorando na maneira de como se conectar com as suas audiências, com seus consumidores, para poder comunicar os seus valores. Esse é o exemplo do Big Brother que eu citei aqui agora, né? E aqui a palavra que eu escolhi era otimismo também nas latinhas. Essa é uma das participantes do Big Brother, né, numa das brincadeiras que eles estão. A Coca-Cola tem uma plataforma parruda de conteúdo, um vertical inteiro há muito tempo, é uma jornada de conteúdo que eles chamam, né, de conteúdo proprietário. Isso é conteúdo de marca, isso é branded content, e são tantas as marcas que hoje fazem isso muito bem. Para isso, pessoal, vocês que continuam comigo aqui, essas marcas precisam de bons profissionais capazes de orientá-las, bons profissionais capazes de produzir conteúdo de muita qualidade. O conteúdo de marca, ele tem que ser tão brilhante ou mais até do que o conteúdo não marcado. Ele precisa ter a capacidade de engajar, né? Ele precisa ter a capacidade de chamar a atenção e de entregar valor. Para isso, então, há muita oportunidade para nós nessa turma aqui hoje. Aqui um exemplo de um grande vertical da GE, uma marca mundial, que também aposta em conteúdo digital para falar dos seus produtos, das suas linhas de atuação, das suas áreas de atuação. O próprio Google tem uma editoria muito interessante chamada Think with Google, em que eles basicamente não falam de nenhuma ferramenta do Google, não fazem hard sale, mas entregam conteúdo muito relevante para pessoas que se interessam por marketing digital. E se você assina a newsletter, você recebe todo dia dicas novas. É uma maneira de Google entregar conteúdo, de ser lembrado como uma marca capaz de promover conhecimento, gerar valor para a sociedade. Aqui um exemplo de que eu gosto muito, de Rolex, que financia um canal de entrevistas brilhantes, detox.com, depois vocês dão uma olhada lá. São entrevistas com alguns dos artistas mais interessantes do mundo, sempre um grande jornalista e um grande fotógrafo fazendo um portrait exclusivo para a marca, tudo sponsored by Rolex. E finalmente o Red Bull, né, que é uma marca sobre a qual sempre se fala muito, porque na prática deixou há muito tempo de ser uma marca de energético e de bebida e passou a ser uma marca produtora de conteúdo muito forte, com vídeos de esportes radicais, de esportes na natureza, ao ar livre. Enfim, eles são campeões nisso, eles têm sua própria emissora de TV. É uma marca que soube ocupar esse território como muito poucas e já investe em conteúdo há muito tempo. Por fim, meus caros, se vocês conseguem ler, este é o momento mais fascinante em todos os tempos para quem estuda comunicação e produz conteúdo, não é? Eu acho que fica claro, se a gente faz um rápido papo como esse, né, e é claro que numa noite como essa, né, numa conversa tão rápida, é muito difícil esgotar um assunto tão vasto, mas fica claro que esses exemplos pensados aqui hoje dão conta de que realmente nós vivemos uma área do conhecimento muito fascinante, que está em plena transformação e que precisa de sangue novo e de pessoas interessadas em estar lá na ponta dessa transformação. Então, queria convidá-los a fazer parte dessa jornada. Estou junto com vocês e agora, se vocês tiverem qualquer pergunta ou qualquer coisa, estou aqui à disposição. Um grande prazer estar com vocês. Edward, muito obrigado. De novo, deixa eu tirar a máscara aqui. Muito obrigado pelo papo que você teve conosco aqui. São tantas coisas que foram levantadas para a gente pensar nas relações entre essas áreas. Nós fizemos aqui uma pequena curadoria de questões. A professora Denise daqui a pouco vai passar para você. Antes de iniciarmos aqui a sequência de questões,
eu quero agradecer a toda a equipe que viabiliza esse nosso encontro aqui no Auditório Rui Barbosa, a equipe do NPDA, aqui do Mackenzie, a equipe da GERT, estão todos aqui nos acompanhando, né, nos bastidores, também é o nosso profissional que está fazendo a tradução para Libras, a toda a estrutura organizacional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a reitoria, as pró-reitorias, a capelania, a todos que nos brindaram aqui com suas palavras também. E quero agora passar a palavra, então, à professora Denise Paeiro, que vai colocar algumas questões que foram apresentadas pela nossa audiência. Claro que não vai dar para a gente fazer para colocar todas as perguntas, mas você gentilmente já colocou, inclusive, o seu e-mail aqui no final da apresentação. Então, quem, por acaso, não tiver a pergunta lida agora aqui nessa sessão de perguntas e respostas, acho que eu posso dizer isso, né? Fica à vontade para fazer contato contigo diretamente por e-mail. Sim. Ok, obrigada. Gostei muito da palestra. Obrigada por essa oportunidade da gente conversar sobre isso. Temos muitas perguntas, como o professor André adiantou. Eu vou tentar agrupar algumas aqui, né, para que a gente consiga contemplar aí o maior número possível de perguntas. E aí eu já começo com uma pergunta sobre jornalismo, né, sobre a atuação do jornalista. E eu vou unir aqui a pergunta da Suelen Romani, do David Falcão e da Laís Lacerda. A Suelen, ela pergunta sobre fake news, né? A respeito de fake news, como poderemos nos proteger como jornalistas e proteger a sociedade dessa crise de informação? O David, ele pergunta também sobre fake news e ele pergunta como o jornalista vai se desdobrar no futuro do jornalismo, aliás, em meio a fake news, ao volume de informações excessivo e à perda de credibilidade devido a disputas políticas com a imprensa, envolvendo a imprensa. E a Laís também pergunta sobre excesso de informação. Então, acho que são todas perguntas voltadas para a atuação do jornalista, né, o papel que o jornalista ocupa na sociedade, o futuro da profissão. E são ótimas perguntas, eu acho que é uma questão central, a gente falou en passant, né, na apresentação. Olha, tudo isso tem a ver com um conceito chamado Media Literacy, ou que a gente poderia traduzir por educação digital em mídia, né? Quanto mais educada é uma audiência, uma população ou um país, menos chance de se envolver né, com desinformação ou com essa guerra de desinformação. É claro que isso é uma coisa que está disseminada no mundo inteiro. Isso é um problema ainda maior em países em que há muita polarização, né, ideológica e política, né, porque você acaba criando grandes polos disseminadores de versões e de fakes de lado a lado. Mas tudo passa por uma questão de educação. Um exemplo muito simples, né? Uma pessoa que passa adiante uma informação que lhe chegou pelo WhatsApp, sem checar a fonte da informação, sem olhar de onde veio essa informação e sem ter minimamente a curiosidade de saber se o que ela está passando adiante é verdade ou é mentira, isso é fruto de deseducação, né? É fruto de uma total falta de preparo no ambiente de mídia, no ambiente digital. Então, eu acho que tem isso. No caso do jornalista, é muito simples. As regras de ouro do jornalismo não mudaram, né? Basicamente, checar e checar. E nunca produzir uma notícia ou uma informação a partir de algo que não foi checado e que não foi visto como sendo um fato, né? Contribui para isso, muitas vezes, a falta de estrutura, né? Porque jornalismo, como diz o Gay Talese, André, para citá-lo aqui mais uma vez, jornalismo é um esporte caro. Jornalismo, para ser bem feito, ele não é barato. Você precisa ter bons profissionais remunerados e com a possibilidade de gastar a sola de sapato, de ir até o fato, né? E muitas vezes a falta de estrutura contribui para isso, né? Para que não se tenha essa checagem, mas não é justificativa, né? As regras continuam sendo as mesmas, né?
Obrigada. Eu vou passar para uma próxima que tem um pouco a ver com isso que você está falando agora. O Giovanni Bucci, que é o nosso aluno aqui, ele pergunta, né? O desenvolvimento tecnológico possibilitou a democratização da produção de conteúdos, mas também provocou a criação de bolhas. Como se posicionar diante da radicalização dos debates? Essa é uma excelente pergunta também. E, de fato, quando você olha para as redes sociais, né, principalmente quando você olha para as grandes redes sociais que dominam o cenário, a impressão que se tem é que todas as pessoas que estão ali com você pensam mais ou menos igual, né? No ano passado, a gente viu várias vezes renascer o fenômeno dos cancelamentos. E eles se dão quando uma dessas bolhas é furada, ou quando alguém diz algo que está em desacordo com aquilo que uma determinada comunidade digital, uma bolha digital pensa, né? Então, é verdade, sim. O que acontece hoje no mundo inteiro é um movimento para responsabilizar as plataformas sociais pela disseminação de discursos de ódio, né? Cada vez mais, e já tem algum tempo que isso acontece. As próprias plataformas têm tomado hoje muito mais providências do que tomavam no passado, sobre coibir, né, discursos de ódio, sobre não deixar com que a coisa fique tão polarizada e um discurso tão raivoso entre essas diferentes comunidades, né? Mas eu quero crer que em pouco tempo, como tem acontecido principalmente na Europa, tanto os gigantes digitais de social quanto de search comecem a ser responsabilizados também um pouco por aquilo que vem promovendo. Me parece, e aqui é só uma opinião, me parece que essa organização em bolhas é a base do próprio modelo de negócio da rede social, né? Assim, fosse uma tribuna realmente, assim, se fosse uma arena em que todos pudessem ter a mesma voz e que fosse realmente absolutamente democrático e que não tivessem esses cancelamentos horrorosos, esses julgamentos em praça pública digital o tempo todo, seria maravilhoso. Mas me parece que está na base do próprio modelo de negócio você, né, transformar isso em muitas bolhas. E a pergunta seguinte tem a ver com marcas, é da professora Rosana Bignami, nossa professora aqui do CCL, e tem a ver com isso que você coloca do cancelamento também. Ela diz o seguinte: há sempre uma dúvida sobre as marcas e a publicação de conteúdos políticos, como no caso do Black Lives Matter. As marcas que tomam posição normalmente são linchadas ou passam por um cancelamento nas mídias sociais. Ela gostaria que você comentasse um pouco sobre isso e sobre algum caso de marca e conteúdo com posicionamento. Sim, eu acho muito importante. Esse assunto é cada vez mais importante. Em 2018, a Nike fez uma campanha que depois foi premiada, né? Uma campanha muito forte, em que ela resgatou a figura de um jogador de futebol americano aposentado, chamado Kaepernick, que, enquanto jogava, sempre se posicionou, fazendo gestos, inclusive, como uma figura antirracista, né? Ele se tornou um símbolo da luta antirracismo no esporte americano. E quando a Nike traz essa figura, resgata essa figura para protagonizar a campanha, o que ela está dizendo é assim: nós temos um lado, nós não podemos tolerar o racismo, por isso nós escolhemos essa figura. Ao fazê-lo, a Nike sabia que ela ia desagradar toda a bancada supremacista branca que tem. E eles agiram dessa forma, eles queimaram os tênis, queimaram as roupas, eles foram para as redes sociais fazer o discurso de ódio contra a marca. Tudo isso está calculado.
tem valores que são inegociáveis. As marcas, quando têm certeza daquilo que pensam e daquilo que acham que representam na sociedade, não tem muita dúvida sobre que partido tomar. O que a gente vê é, muitas vezes, marcas absolutamente despreparadas, querendo surfar na onda do bom mocismo, ou surfar na onda de um determinado assunto ou tema sobre o qual não tem legitimidade nenhuma, e aí, então, são absolutamente esfoladas em praça pública por serem hipócritas. Isso acontece muito. E é para isso que você tem que ter bons profissionais capazes de dizer para elas: não, você não está preparado ainda para falar sobre isso, você não deveria se pronunciar a respeito disso, dessa forma, né? Porque o público percebe. Total. Mas esse é um assunto que tem crescido muito e vai crescer cada vez mais, porque tem marcas hoje já muito evoluídas nisso. Você pega uma marca como Patagônia, por exemplo, uma marca de roupa, de sapato, ligada à causa ambiental, assim, a audiência e os consumidores esperam que a marca se posicione diante de um fato da realidade. Não é optativo mais, André, você dizer assim: não vou falar sobre isso. A sua audiência já espera que você fala, né, da própria marca. Eu vou juntar aqui duas perguntas sobre influenciadores, né, que foi um outro tema que você abordou também. Então, a primeira é do David Falcão. Ele diz: pensando o tema publisher e credibilidade, qual a sua visão sobre os perigos que o poder dos influencers, inclusive para disseminar informações desconexas e gerar rupturas, pode causar na sociedade? E a outra é da Thaís Oliveira, que não vai exatamente no mesmo sentido, mas também é sobre influenciadores. Ela pergunta se você acredita no surgimento de uma outra Anitta ou de outro Felipe Neto, sem que se passem 10 ou 20 anos. Ela fala sobre a questão do alcance e do tamanho deles nas redes. Sim, então, os influenciadores, né, esse fenômeno, o que acontece? Eles conseguem humanizar a comunicação, eles conseguem personificar. É uma pessoa que está dizendo, uma pessoa seguida por milhares, milhões de outras pessoas, e você tem a impressão de que está falando com alguém diretamente. É esse o grande sucesso, né? Só que isso já acontece há tanto tempo, já se tem tanta lição aprendida a respeito, né, que é muito importante você entender, primeiro, se um determinado influenciador, ele de fato consegue carregar e transmitir e ser embaixador da tua marca, do teu produto, né? Sem que fique evidente que você está simplesmente querendo se aproveitar do número de seguidores, do alcance que ele tem. Porque se ele tiver alguma coisa em desalinho com a tua razão de ser enquanto marca, ou se no passado ele disse alguma coisa que diz o que ele está dizendo agora, isso se torna público também rapidamente, né? E isso vai um pouco respondendo à primeira pergunta. Pensar em exatamente qual é e por que é este influenciador que eu vou chamar para uma campanha, seja de publicidade ou de conteúdo, é vital, né? E hoje a gente tem influenciadores de diversos tamanhos, dos nanos até os mega, e muitas vezes é mais interessante você chamar alguém que tem um alcance menor, mas uma conexão mais orgânica com a sua base de seguidores, né? Tem mais propriedade para falar sobre um assunto mais restrito do que alguém que empresta a sua carinha para falar de massa de tomate, de Nescau, de carro e de caderneta de poupança ou de investimento ao mesmo tempo, né? Quer dizer, e se todo mundo é influenciador também, gente, ninguém influencia mais ninguém. Assim, influenciador não precisa ser que nem o Nelson Rodrigues, que era o único influenciador pairando no mundo, mas se todos são influenciadores, não existe mais ninguém influencia mais ninguém, né? Tem que ter um limite. O próprio Instagram fez mudanças ali para poder coibir. O ambiente já estava coalhado demais de influenciadores surgindo a cada dia, né? E eu acho que esses grandes influenciadores continuarão tendo muitos seguidores, inclusive quando ficarem mais velhos, né? Mas é muito cedo para falar sobre o legado de cada um deles, né? O Felipe Neto está querendo caminhar para esse terreno de
ser mais do que meramente um youtuber e ser alguém que debate publicamente assuntos sérios. A Anitta também, foram 2 dos exemplos que eu usei aqui. Mas será que daqui a alguns anos serão lembrados por algum legado palpável? Eu acho que é bem cedo para dizer. Ao mesmo tempo, outros estão surgindo, né? A gente falou aqui, e outras pessoas com backgrounds completamente diferentes, né? Assim, a gente falou do Ronaldo, da Djamila, a gente falou de muita gente que está surgindo e tem ganhado cada vez mais seguidores, porque tem coisas realmente relevantes para dizer, né? E que também estão fazendo coisas para marcas, né? Você acha que essa é uma tendência, então, esses influenciadores serem pessoas que têm mais formação, que tem, você trouxe alguns exemplos? Sim, eu acho que você acha que é o caminho? Eu acho que tem As tudo. As pessoas estão sendo mais seletivas, talvez? Eu acho que sim. Quanto mais educada é uma sociedade, maior o nível de exigência também. Então, assim, por quanto tempo você vai admitir que uma pessoa pule numa banheira de Nutella, por exemplo? Então, assim, quantas vezes você vai aguentar a mesma piada, né? Ao final, você precisa ter um residual. O cara precisa dizer alguma coisa, precisa ter alguma relevância. Porque senão o próprio público, mesmo aquele menos crítico, começa a questionar o vazio daquilo, né? Uhum. Acho que o professor André ia fazer uma pergunta. E, no fim, a gente teve também um pedido aqui da Suelen Romani também, para você falar rapidamente sobre a sua trajetória profissional. Acho que podia encerrar com isso, mas eu acho que o professor André também quer fazer uma das perguntas. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui, Edward, que foi mandada pelo professor Márcio Ribeiro, que é professor aqui do curso de Publicidade também. Vou tentar resumir um pouquinho aqui. Ele escreveu assim, ele me mandou pelo WhatsApp, ele não mandou pelo chat do YouTube, mas eu aceitei a exceção aqui. O marketing de conteúdo se destaca como conjunto de táticas, com o objetivo de atrair, cativar e fidelizar clientes através da criação de conteúdo útil. Aí ele cita um autor, que eu confesso que eu não conheço, Seth Godin, que argumenta que essa é a última estratégia que restou. Ele pergunta, essa é uma afirmação exagerada ou não? Eu tendo a concordar com ele que o conteúdo de fato a maneira como as marcas viram de se comunicar com os seus consumidores, com a sua audiência de maneira honesta, né? E mais profunda, né? Num mundo em que tudo está ao alcance de uma googlada, cut the bullshit. Você não me vem com lorota. Você precisa se posicionar de forma que eu possa checar se o que você está dizendo é verdadeiro, de forma que eu possa checar se o que você está dizendo você tem legitimidade para fazê-lo. Então eu tendo a concordar com ele, né? Isso não quer dizer que todas as marcas que fazem conteúdo acertam, né? Aliás, o que mais acontece são marcas fazendo conteúdo medíocre, conteúdo só por fazer, conteúdo mediano, conteúdo incapaz de despertar atenção, conteúdo nota 5, conteúdo que não vai de nada para lugar nenhum, né? Porque eu ouvi o galo cantar de que conteúdo é bom e estou fazendo. Não é isso, né? Então, assim, entender qual é o meu espaço nessa discussão, entender quais são os temas que eu tenho influência, entender quais são os assuntos que eu posso falar e encantar, né? Entender sobre o que eu gostaria, que conversas eu gostaria de começar e começar. Eu acho que esse é o futuro. Eu acho que não tem volta, e eu acho que cada vez mais jornalistas estão olhando para isso e entendendo isso. Eu vou engatar no seu pedido. Eu sou essencialmente um jornalista e escritor. Passei o tempo inteiro trabalhando na Editora Abril, no board editorial, zelando pela independência editorial e pela separação entre o comercial e o editorial. Eu sou esse cara. Então, o meu background é de jornalismo. Mais tarde, interessado em saber como é que eu ia ajudar a financiar o jornalismo que era feito ali, e que eu sempre julguei fundamental para o país, para a empresa, para os colegas e para a sociedade, e eu comecei a estudar no mundo inteiro como se fazia conteúdo de marca, principalmente pelos
pelos publishers americanos que estavam já mais à frente. E me interessei muito pelo assunto, a ponto de me dedicar quase que exclusivamente a isso e estudar como que eu ia criar redações de pessoas de conteúdo de marca, né? E fiz isso primeiro na Editora Abril, há 7, 8 anos, e agora, mais recentemente, fui convidado pelo Grupo Globo a fazer a mesma coisa lá, num negócio que vem crescendo bastante em representatividade do faturamento das empresas de comunicação e tudo. Então, eu sou um jornalista que se apaixonou pelo conteúdo de marca, né? Mas gosto muito também desse contato que nós tivemos aqui hoje, assim, discutir comunicação, né, olhando sobre todos os aspectos da comunicação, é algo que também me dá muito prazer, e eu tenho investido cada vez mais energia nisso também. Qual o conselho que você daria para essa turma que está agora estudando comunicação, nesse ambiente que está em mutação constante, né? A partir da sua experiência, o que você acha que é importante que eles, no que é importante que eles prestem atenção, que eles façam, enfim? Eu também fiz faculdade, sempre defendi que se tivesse uma formação, todo mundo, é verdade, pode produzir e distribuir conteúdo hoje. Agora, é imbatível quando você tem alguém que se interessa pelo assunto comunicação e entende isso de maneira mais aprofundada. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Esse tipo de conversa que a gente precisa estimular, porque sai muita gente boa. Do Mackenzie especificamente, no curso Abril de Jornalismo, eu tive muitos bons jornalistas que estão colocados em diversos lugares no país e fora do país. A professora Denise, o professor André também se lembra de muita gente que saiu daqui. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é essencial, é o que diferencia na prática aquele que vai fazer algo na raça e que pode se dar muito bem, mas fazer com estofo, fazer tendo um bom background, com conhecimento de causa, entendendo a coisa, eu acho que não, é imbatível, não dá nem para comparar. Obrigada. Muito bom. Obrigado, professora Denise. Obrigado, Edward. Foi incrível. Adorei o papo. De novo, eu estou acompanhando aqui pelo computador o chat do YouTube, e eu vejo aqui várias perguntas, muitas mesmo, que a gente não vai conseguir encaminhar. E peço de novo aos alunos, professores, etc., que acompanharam aqui o papo, que, se tiverem interesse, mandem para você. Podem me escrever aqui nesse e-mail. Fiquem à vontade. E eu quero agora convidar novamente o professor Marcos Nepomuceno, nosso diretor do Centro de Comunicação e Letras, para fazer o encerramento aqui da nossa aula magna. Bem, gostaríamos de agradecer primeiro ao Edward pela excelente aula, que como as redes sociais do CCL como um todo ferveram durante a sua apresentação, e um colega no WhatsApp me mandou uma mensagem só dizendo assim: que aula de comunicação, mas que aula de sociologia, que aula de história da cultura, que aula. E eu concordo e só tenho a agradecer, como agradecer também ao professor André, à professora Denise pela mediação, agradecer às autoridades que estiveram presentes e agradecer principalmente à nossa comunidade acadêmica por ter frequentado aí esse espaço virtual aí com mais de 600 pessoas ao vivo assistindo a apresentação, e depois certamente esse vídeo terá muitas visualizações. Muito obrigado, Edward, obrigado a todos que assistiram, e a gente vai encerrando por aqui. Obrigado e boa noite.